E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas nos comentários do vídeo, eu as respondo nesse, vocês deixam novas perguntas nos comentários desse vídeo, eu as respondo em um próximo vídeo e assim nós vamos sucessivamente até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e obviamente a sua pergunta para o próximo vídeo. E lembro que esse conteúdo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. No aplicativo você encontra informação de transferências, de campeonatos, tabelas, artilharia. Quando o time está jogando você recebe também notificação se sai gol, desde que configure para isso, obviamente. Além de todos os detalhes do futebol brasileiro, tem também informação sobre outras ligas, campeonatos de outros países, tabela de jogos, classificação, transferências, enfim, o aplicativo é extremamente completo, você encontra tudo que precisa saber sobre futebol nele. E o mais legal de tudo é que o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Já vamos então para a primeira pergunta, que é do Iago Duarte. Emerson, você conhece pessoalmente outros youtubers do Cruzeiro e se conhece, se dá bem com eles? Iago, obrigado pela pergunta. Cara, o único que eu conheci pessoalmente foi o Valdir, né, do Cruzeiro. Eu conheci ele no jogo do Ronaldinho, que foi em 2017, porque esse ano o jogo do Ronaldinho foi lá em São Paulo, eu até fui com o pessoal do OneFootball. Ano passado o jogo do Ronaldinho foi no Mineirão. A mesma empresa que me levou pro jogo levou ele na ocasião, a gente tava no mesmo camarote lá, trocou ideia. Gente boa, obviamente ele não me conhecia, na época o canal devia ter 10, 15 mil inscritos. Ainda hoje eu não sei se ele me conhece de fato, mas no dia lá a gente trocou ideia, foi um cara gente boa, mas nunca mais conversamos a respeito. Tirando ele, eu tenho contato com o Álvaro, né, que é do Cruzeiro da Depressão também, muito gente boa, esse é mais brother, mais chegado, e só. De resto, assim, o resto pessoal que faz, eu realmente não tenho contato, respeito o trabalho de todo mundo e acho que é importante ter muita gente fazendo, porque cada um tem seu jeito de fazer. Eu tenho uma forma mais jornalística, o Álvaro já é mais da zoeira, o Valdir tem o jeitão dele lá de torcedor, enfim, cada um tem seu jeito, né? E no final das contas quem ganha é a torcida do Cruzeiro, que tem bastante conteúdo diferente para curtir sobre o clube. A Dirlene Rocha pergunta: se a gente passa um ano sem título, pode complicar ainda mais a situação financeira e nós terminarmos igual a um Vasco e Fluminense? Dirlene, obrigado pela pergunta. É possível sim, mas aí tem variáveis nessa situação. Por exemplo, se o Cruzeiro fica um ano sem ganhar nada, mas reduz os investimentos, monta um elenco mais barato, enxuga a folha, foca em quitar as dívidas, beleza, nossa situação financeira vai melhorar no fim das contas, mesmo que a gente não consiga nenhum título na temporada. Agora, se o Cruzeiro segue investindo alto, como aconteceu esse ano, por exemplo, e não fatura nada, aí fudeu. Porque aí a gente vai entrar num buraco financeiro ainda maior, provavelmente no ano seguinte vai ser obrigado a sofrer algum desmanche, porque se o clube hoje já está devendo muito, né, tendo dificuldades nesse sentido, se a gente não tivesse, por exemplo, conquistado a Copa do Brasil, a gente estaria numa situação muito pior esse ano. Então esse papo de que time bom paga dívida é mentira, não paga, tá mais do que provado, e fato é que a dívida do Cruzeiro está aumentando a cada ano, mesmo com os times campeões que a gente teve recentemente, né, nos últimos 5 anos nós ganhamos 4 títulos nacionais e nem por isso estamos numa situação financeira boa, muito pelo contrário. O Roberto Silva pergunta: se você fosse treinador, aceitaria treinar as frangas? Roberto, obrigado pela pergunta. Cara, tem duas respostas possíveis para isso. A primeira é a resposta que provavelmente a maioria de vocês esperaria, que seria: eu jamais treinaria o Atlético, eu botar a camisa do Atlético, nem fudendo e tudo mais, que é o comportamento esperado por parte de um torcedor. Agora, partindo do princípio que se você é treinador profissional, ou seja, a sua profissão é ser treinador, se um time que é rival do seu time de coração te convida, é lógico que você vai, mano. Até porque quem vai pagar suas contas não é seu time do coração, quem vai pagar suas contas é seu empregador. Então, tipo assim, o papo de torcedor fanático, apaixonado, que jamais usaria ou defenderia o rival de qualquer forma, é um papo muito bonito. Mas na prática, mano, se você tá precisando ali, ó, quitar os boletos, botar comida na mesa, tem isso não, velho. Se é o seu trabalho, se é o seu emprego, você vai ralar onde quer que seja e ir fazendo o máximo para que dê o melhor, para que dê tudo certo, para fazer um grande trabalho. Por exemplo, tem uma galera que acha que o Marcelo Oliveira, atleticano como só, formado na base do Atlético e tudo mais, quando treinava o Cruzeiro, ele tipo, não, vamos perder pro Atlético. Tem que ser maluco pra achar que isso faz algum sentido, mano. O cara trampava ali, tá todo dia trabalhando,
Chega no final do mês, quem é que paga as contas dele? Quem é que depositava os não sei quantos mil lá na conta dele? Era o Cruzeiro. O cara tá todo dia dentro do Cruzeiro, treinando os jogadores, trampando e não sei o que. Aí ele vai chegar num jogo pra perder? Você tá louco, velho. Isso não existe. E não falo isso só pra ser treinador, não, por exemplo. Você acha que todos os profissionais que ralam lá no Atlético são atleticanos? Claro que não. Os que ralam no Cruzeiro são cruzeirenses? Também não. Saca? A mesma coisa, os jogadores, eles são torcedores do clube? Claro que não, pô. Cada um tem seu clube de coração. Quando chega ali é profissional, cara. Então, se eu fosse profissional, por exemplo, eu sou jornalista. Se eu sou convidado para trabalhar no Atlético, obviamente nunca serei. Mas se fosse, porra, lógico que eu ia, cara. É trabalho, gente, é pagar as contas. Trabalho não tem essa de clubismo, não. O Caio Márcio pergunta, a Libertadores de 2009 era para ser nossa? Caio, obrigado pela pergunta. Não, porque a gente não teve competência para ganhar, né? O Estudiantes ganhou de forma honesta, não foi uma vitória roubada. Foi uma vitória muito graças à nossa incompetência. O nosso time era muito melhor que o deles. A gente tinha tirado São Paulo e Grêmio, que eram times muito melhores que o Estudiantes também. Mas chegou na hora H, a gente fez um jogo muito infeliz no Mineirão. Foi derrotado e perdeu. Mas foi uma derrota justa. Fato é que a maioria das pessoas falam, né? Se jogasse 10 vezes aquele Cruzeiro Estudiantes ali, a gente ia ganhar 9. Infelizmente, no dia que jogou de fato, a gente não venceu. A gente foi incompetente na hora H e por isso ficamos com o vice. Mas é da vida. O negócio é fazer melhor no próximo ano, ir lá e ganhar em 2019 e esquecer de uma vez por todas, né, esse capítulo triste aí da nossa história. O Anderson Damasceno pergunta, o torcedor entenderia se o Cruzeiro optasse por uma gestão austera e com contratações modestas para equilibrar as contas? Anderson, obrigado pela pergunta. Isso aí é uma coisa pessoal, né? Os torcedores não são uma massa com uma ideologia apenas. Cada torcedor tem sua cabeça. Por mim, já tinha feito isso. Eu acho que esse tipo de austeridade é necessária em um momento complicado como o Cruzeiro vive financeiramente. Não parece ser o objetivo da diretoria. A grande parte do torcedor não se importa com a situação financeira do clube, só quer saber de ter time bom, de ganhar os jogos, de ser campeão e zoar o rival, né? A grande parte da torcida, infelizmente, não tem um grande interesse por essa parte mais detalhada, mais profunda do futebol, e isso é fato, isso não é uma questão de torcida do Cruzeiro, é questão de todas as torcidas. Então, para tentar responder a pergunta de uma maneira menos relativa, né, eu acho que a maior parte da torcida não gostaria disso, ficaria bem insatisfeita. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, do Flamengo, né, que a torcida comprou a ideia legal em 2013, ali, que o Flamengo, não, vamos arrumar a casa e tudo, ficou uns bons anos, só que agora a paciência já encheu o saco, até porque o time já tá bem financeiramente, toda hora batendo na nossa porta, tentando arrancar nossos jogadores aí, e seguem sem ganhar nada. Então essa paciência também do torcedor, ela tem limite, ela não é uma paciência infinita. Mas eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, que é um time que vem de conquistas nacionais, tinha em 2019 a oportunidade ideal para fazer isso, mas parece que não é o objetivo da direção. O Vitor Alves pergunta, você pensa em abrir outros canais com outros conteúdos, por exemplo, falar sobre futebol inglês, que eu sei que você gosta muito? Vitor, obrigado pela pergunta. Sim, eu realmente gosto muito de futebol inglês. Cara, essa questão de abrir um canal para falar de futebol em geral, não especificamente do Cruzeiro, é algo que eu tenho interesse, eu gosto da ideia, só que eu sinceramente não sei qual seria a recepção. Eu não sei se vocês, por exemplo, têm interesse por isso. Das vezes que eu tentei fazer coisa diferente, como foi na época da Copa do Mundo e tudo mais, a recepção não foi legal aqui no canal. Eu acho que não foi bom, não gostei do resultado final. Fiz até o fim, porque quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço até o final. Eu fiz, o negócio não me deu um resultado satisfatório, por isso eu não pretendo fazer de novo no canal. Mas abrir um outro canal para tentar fazer, enquanto a gente segue, né, consolidando o canal 6x1, continuando com vídeo todo dia como já é sim um plano que eu tenho. Eu só não sei se daria certo, inclusive, se vocês tiverem aí o interesse, né, fala aí nos comentários o que você gostaria de ver em um canal de futebol em geral, e se você teria interesse em ver a minha pessoa fazendo algo nesse sentido, porque é um projeto totalmente embrionário. Eu acho que eu nem vou tentar fazer de fato algo assim já em 2019, mas é uma ideia que eu tô amadurecendo para fazer em algum momento, sim. Outro Vitor, agora o Vitor Arcângelo Filmes, pergunta, qual a Libertadores mais importante que o Cruzeiro ganhou, 76 ou 97? Vitor, obrigado pela pergunta. Cara, é meio complicado responder isso, porque as duas Libertadores foram muito importantes. Mas se fosse para escolher, eu diria que a de 76 foi mais importante, porque o Cruzeiro não tinha a dimensão que ele tem hoje quando ganhou a Libertadores em 76, né? Por exemplo, em 97, quando o Cruzeiro ganha a Libertadores,
Ele vinha de título de Copa do Brasil, ele já tinha ganho Copa Ouro, tinha ganho Copa Master, tinha ganho muita coisa. Em 76, o Cruzeiro tinha como grande título nacional apenas a Taça Brasil de 10 anos antes. Então a Libertadores de 76 serviu muito para consolidar o Cruzeiro no cenário internacional, até porque a gente vinha também de 2 vice-campeonatos do Brasileirão, né? O Cruzeiro era um time que não conseguia ganhar títulos regularmente, mesmo tendo muitos craques, tendo muitos jogadores de fato assim geniais, né? Dirceu, Tostão, Zé Carlos, Raul, enfim, toda essa galera que a gente conhece tão bem. Fato é que o Cruzeiro, depois dessa geração, passou por dificuldades, né? Na década de 80 não foi uma boa década para o clube, e na década de 90 o Cruzeiro retomou mais forte do que nunca, né? E a conquista da Libertadores foi parte importante disso. A gente tinha ganho 2 Copas do Brasil, tinha ganho outros torneios, as Supercopas também, mas ali quando a gente ganha a Libertadores foi uma mostra, né? Uma grandeza que o Cruzeiro recuperou com aquele bicampeonato continental, e da mesma forma agora, o Cruzeiro teve ali algum momento meio ruim, né? Entre 2004 e 2012, foi um período ruim da história do Cruzeiro, um período sem grandes títulos, mas em 2013 para cá a gente retomou essa questão de grandes conquistas, apesar de um ano ou outro mais fraco, e eu acho que o Cruzeiro está mais do que preparado para voltar a ganhar o título continental. Por fim, o William Nunes pergunta qual o veículo de informação mais confiável para notícias sobre negociações de jogadores. William, obrigado pela pergunta. Cara, tem vários veículos bem confiáveis nesse sentido, tá? Agora sim, falando especificamente de Cruzeiro, o Globoesporte.com e o Super Esporte são 2 fontes muito boas, tá? São talvez as 2 redações melhor preparadas assim para trazer esse tipo de conteúdo. Quando a gente fala especificamente em setoristas, aí eu já te adianto 2 nomes. Um deles é o Samuel Venâncio, muito conhecido, né, da Rádio Itatiaia. O outro é o Guilherme Guimarães, que está no jornal Hoje em Dia. Esses 2 para mim são os melhores setoristas do Cruzeiro que a gente tem hoje. E falo isso porque são caras muito bem informados, são caras muito sérios e caras que tentam levar essa informação de maneira bem rápida para o torcedor, né? Eles tentam adiantar as coisas, usam muito o Twitter, inclusive, como essa fonte de informação. Nesses 2 caras, quando eles trazem as notícias, normalmente eles acertam. Obviamente ninguém acerta tudo, em alguns momentos eles recebem informação de outras fontes que não são tão confiáveis, acabam repercutindo e muitas vezes as negociações não dão certo, como foi até o caso do Luan, né, na história do Grêmio e tudo mais, que era uma negociação que estava tudo certo, e esses 2 caras, inclusive, cravaram que a negociação estava rolando, estava muito perto de ser finalizada, porque realmente estava, né? Mas depois o Grêmio roeu a corda, aí teve a questão do Luan também, que queria ir para fora, enfim, acabou que o negócio não rolou. Mas eu diria assim, como portais, né, Globoesporte.com e Super Esporte, e como setoristas, o Samuel e o Guilherme. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Não esquece de deixar seu like aí, também de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E claro, né, deixa nos comentários a sua pergunta para que eu possa responder no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!